Nós vamos passar agora, queridos, a mensagem ocasional, que tem como tema chamados para reconstruir. Esse tema não foi premeditado, mas ao analisar tudo que Deus ministrou no meu coração durante toda a semana, desde o dia que o pastor me convidou para estar pregando aqui nessa noite, eu pude fazer um link com dois outros sermões que eu preguei aqui. O primeiro estava em Números de 11 a 13, onde eu falava do trajeto do povo após sair do Egito, desde o Monte Sinai até a entrada da Terra Prometida. E depois falei sobre Ezequiel 37, que o povo nesse momento já estava no cativeiro, no momento em que o profeta Ezequiel ele tem uma visão que é dada por Deus, sobre um vale com ossos secos, e aqueles ossos, Deus manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começam então a se regenerar, a ter tendões, músculos e nervos, e depois os corpos já estavam totalmente regenerados, e ele manda pela segunda vez, profetiza ao Espírito, e o profeta profetiza ao Espírito, e então o Espírito, ele é lançado, soprado nas narinas daqueles corpos, e eles se transformam num grande exército. Falei também, nesse mesmo dia, que o povo ele viveu durante muito tempo debaixo de uma idolatria, que o próprio povo estava cometendo. Foram 120 anos de monarquia, 120 anos de Reino Unido, dentre eles divididos em três períodos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. E no ano de 931 a.C., com a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assume o trono. E o povo então solicita, vai requerer de Roboão que ele abaixe os impostos absurdos, os impostos grandíssimos que eram colocados sobre o povo e que estavam oprimindo o povo. Porém, além de Roboão não reduzir os impostos, ele começa a oprimir mais ainda o povo. Aí então se levanta Jeroboão contra o reinado de Roboão, e ele consegue promover uma revolta. Então a nação de Israel ela é dividida entre o reino do norte, com 10 tribos das 12 de Israel, cuja capital passou a ser Samaria. O reino do norte passou a se chamar o reino de Israel, e foi governado por Jeroboão. Do outro lado estava o reino do sul, o reino que permaneceu debaixo da descendência da raiz davídica, o reino de Judá, cuja capital passou a ser Jerusalém, e foi governado por Roboão. Desde então, reinos sucessivamente, rei sucede rei, rei sucede rei. De lá no reino do norte, o reino, a sucessão do reino não passa a ser de pai para filho, mas entram reis de famílias diferentes. E o interessante, irmãos, é que todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Já do lado do reino de Judá, do reino do sul, ele permaneceu vindo da raiz de Davi, até mesmo porque, para perpetuar essa raiz, que é de onde o nosso Jesus Cristo descendeu, descendente de Davi, ele vem permanecendo de pai para filho. Alguns reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, outros fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, a idolatria permaneceu. O reino do norte, ele conseguiu se sustentar, ele subsistiu até o ano de 722 a.C., quando a Assíria invade e toma o reino do norte. Já o reino do sul, ele é tomado em 586 a.C., e através de 3 tentativas. Na primeira tentativa da Babilônia, Nabucodonosor leva consigo alguns nobres, dentre eles Daniel e seus amigos. Houve uma segunda tentativa de invasão, e na terceira tentativa de invasão, lá para o ano 516, a Babilônia invade e toma o reino de Judá.
e leva com eles cativos. E essa diferença dos dois reinos acontece até mesmo na forma de cativeiro. No reino do norte, a Assíria não leva com eles a população da Samaria, a população do reino de Israel. Mas ele traz povos diferentes, povos de culturas diferentes, povos de deuses diferentes para coabitar com o povo de Samaria. Então eles começam a se dar em casamentos, e aí o povo começa a miscigenar, começa a se misturar. É uma mistura, não só de etnia, mas também de religiosidade. É uma mistura cultural e religiosa. Os samaritanos passam então a cultuar outros deuses e a adquirir e a vivenciar uma cultura diferente. Diferentemente disso, no reino do sul, no reino de Judá, eles são levados cativos para a Babilônia, e esse cativeiro, ele dura 70 anos. Isso para se cumprir a profecia do Jeremias. Aquilo que o profeta Jeremias havia falado, que o povo ficaria cativo durante 70 anos. Depois desses 70 anos, no ano 516 a.C., o povo começa a retornar. E assim como o povo de Judá, o reino de Judá, o povo escolhido por Deus, assim como ele foi levado para o cativeiro em 3 etapas, ele retorna também em 3 etapas. A primeira em 516 com Zorobabel, retornou para Jerusalém com a missão de levar as pessoas para povoar aquela terra e com a missão de reedificar o templo que havia sido destruído. Depois, em 457 a.C., veio com Esdras, que era sacerdote, que veio com a missão de ensinar ao povo as leis de Deus. Ensinar a Torá, ensinar os ensinamentos, ensinar as escrituras sagradas. Porque aquele povo durante 70 anos, muitas pessoas nasceram e não chegaram a conhecer as escrituras. E, por fim, a terceira etapa vem em 444 a.C., com Neemias, que aí se consolidou a volta do povo para Jerusalém. E Neemias veio com a missão de reedificar os muros que também haviam sido destruídos. O que antes, Deus havia prometido, lá em Ezequiel 37, que restauraria o seu povo, ele estava cumprindo agora em 444 a.C., através do Neemias. Dito isso, queridos, eu convido os irmãos a abrirem Neemias 1, de 1 a 4, onde nós estaremos lendo. E depois nós estaremos lendo o versículo 17 do capítulo 2. Eu acho que eu não vou conseguir ler aí, vocês acompanham, porque eu enxergo um pouquinho mal. Vou ler por aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani e um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, ou seja, estava destruído, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então lhes disse: bem vedes vós, isso no versículo 17, há de se dizer que entre o versículo 4 até o 17, muitas coisas se passam.
E Neemias disse: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um motivo de opróbrio, ou seja, de motivo de vergonha. Senhor Deus, tua palavra foi lida, ó Pai. Peço para que mais uma vez, Senhor, o Senhor me use, ó Deus, como instrumento do Senhor, para falar não de mim mesmo, ó Pai, mas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Deus. Para falar coisas que primeiro vierem do teu coração, ó Deus. Que eu seja a boca do Senhor aqui nesse momento, ó Pai, porque aí eu teria certeza que nessa noite haverá transformação de vidas, ó Pai. Seja comigo, Senhor, em todos os momentos, com cada um dos meus irmãos na receptividade da tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. No texto nós lemos que Neemias, lá no palácio de Nabucodonosor, lá em Suzã, que é o palácio de inverno do rei Nabucodonosor, ele recebe a visita de Anani, seu irmão, e de alguns judeus. E Neemias faz uma coisa que é muito interessante, que é isso que vai dar o início a toda a nossa mensagem hoje. Neemias se importou com o povo, mesmo estando longe. E Neemias pergunta a Anani: como é que está o povo que permaneceu? Como é que está o povo que sobreviveu ao cativeiro? E como está Jerusalém? Como está a cidade? E seu irmão diz sobre toda a situação, e quando Neemias ele é informado da situação vexatória, da situação humilhante e desprezível que se encontrava, tanto o povo quanto Jerusalém, ele se entristeceu profundamente. Ele lamentou e chorou. Porém, diante da necessidade, aí a gente vai ver a partir do versículo 4, Neemias ele pede a Deus uma estratégia, e ele ora, e ele jejua, e ele busca ferramentas espirituais, armas espirituais, não confiando no próprio braço, mas confiando no seu Deus. Ele pede a Deus uma estratégia, e ele se coloca como instrumento, como agente ativo dessa reedificação. Ele se coloca, se apresenta para restaurar os muros. Engraçado, queridos, que de certa forma nós temos vivido tempos bem semelhantes a eles. Nos últimos meses, e eu disse isso no sermão passado, e torno a dizer, porque de certa forma o assunto é o mesmo, nós temos testemunhado alguns danos e algumas perdas com pessoas ao nosso redor. E às vezes até com a gente mesmo. São problemas que vão desde uma doença, desde uma dificuldade econômica, uma dificuldade financeira, o desemprego, ou até mesmo a crise familiar, ou o afastamento da presença de Deus. Nós temos presenciado irmãos que nessa caminhada, desde, vamos dizer, pelo menos do meado de março para cá, tem ficado pelo caminho. Nós vivemos dias, queridos, em que nós precisamos que novos Neemias se levantem e se coloquem nessa brecha. Nós vivemos tempos que precisamos que novas pessoas se levantem dispostas a reconstruir esses muros. Homens e mulheres que se apresentem a Deus como agentes transformadores. E dessa forma, dentre tantas lições que nós podemos encontrar no livro de Neemias, porque o livro de Neemias ele é estudado, né, como um livro que fala sobre liderança, livro que fala sobre amor, o livro que fala sobre compaixão. Dentre tantas lições, eu gostaria de destacar pelo menos três ensinamentos, que vai falar sobre a questão do nosso chamado a ser parte da solução. Nós somos responsáveis por sermos parte dessa solução. Gostaria de estar refletindo com os irmãos sobre a questão, sobre o nosso chamado para reconstruir.
E é esse o tema da nossa mensagem, chamados para reconstruir. A primeira lição que nós podemos aprender com Neemias é que nós precisamos sentir empatia com os problemas dos nossos irmãos. Empatia, queridos, é se colocar no lugar da outra pessoa, é sentir com a outra pessoa, é ter compaixão dos problemas das outras pessoas que estão passando por problemas. É mesmo que nós estejamos vivenciando na nossa pele esses problemas, nós sermos capazes de sentir e de nos comiserar com os nossos irmãos. Em Neemias 1, 3 e 4, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, quando ele soube da destruição e do abandono de Jerusalém e dos judeus, ele teve essa comoção, ele teve essa compaixão. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio, ou seja, grande aflição e vergonha, grande aflição e humilhação, grande aflição e desprezo. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias soube disso, ele sentiu, ele se entristeceu, ele foi capaz de sentir como se ele estivesse lá. O povo estava vivendo grande miséria e desprezo. Isso quer dizer que lá naquele momento, lá em Jerusalém, imperava o caos social. Eles estavam vivendo um verdadeiro caos social, um verdadeiro caos econômico. Eles estavam passando fome. Eles estavam sendo desprezados pelos povos que circundavam Jerusalém, pelos samaritanos que circundavam Jerusalém, pelos moabitas que circundavam Jerusalém, pelos amonitas que circundavam Jerusalém. Os muros foram destruídos. Por isso havia um clima de insegurança em Jerusalém. Se a gente parar para pensar, por que nossas casas têm muros? Para que a gente possa pelo menos sentir aquela falsa sensação de segurança. Nós sabemos que os nossos bravos e valentes policiais militares, eles estão nas ruas para nos proteger, mas eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso nós fazemos a nossa parte, nós colocamos muros. Lógico que confiamos na proteção de Deus, que até mesmo porque o Senhor diz lá no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, trabalham as pessoas que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas nós temos que fazer a nossa parte, por isso nós construímos muros. Imagina se os nossos muros, se nós morássemos num local de alta periculosidade, onde os nossos inimigos estivessem nos cercando, e de repente o nosso muro caísse, ou o nosso portão desse um problema, e algum defeito, e a gente não pudesse se resguardar dentro das fortalezas que nós criamos. Nós viveríamos por muito tempo, e viveríamos também verdadeira insegurança. E era exatamente aquilo que aquele povo estava sentindo naquele momento. As portas da cidade foram queimadas, por isso eles não podiam controlar quem entrava e quem saía, e eles ficavam vivendo uma verdadeira vulnerabilidade. Nós precisamos despertar em nós o mesmo sentimento de Neemias. Nós precisamos nos importar mais com os problemas e com os sofrimentos dos nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, o nosso irmão, tal qual está escrito na Bíblia, tal qual a palavra nos orienta e nos ensina, e nos determina a amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. João 15:12, Jesus vai dizer que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Portanto, amar ao próximo não é apenas uma decisão, é uma determinação. Nós precisamos obedecer.
além de ser uma decisão, obedecer ou não obedecer, se nós não obedecermos, nós estaremos descumprindo uma ordem expressa dada pelo nosso Senhor Jesus. 1 João 4, 7 e 8, a palavra de Deus vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Olha só, o amor é de quem? É de Deus. E todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Eis um atributo de Deus, que eu acho que é um dos atributos mais lindos de Deus, que é a capacidade de amar, independente de qualquer circunstância. E a Bíblia diz, lá em 1 João, que quem não ama não conhece a Deus. E esse conhecer, se a gente for buscar lá na raiz do grego, não é um conhecer de oi, tudo bem, como vai? Ô pastor Laís, tudo jóia? Oi, tudo bem, boa noite. E a gente só se vê uma vez por semana, de repente, ou só nos cultos, ou de repente somos vizinhos de porta, do bom dia, boa tarde, boa noite. Não é esse conhecer não, é um conhecer de experimentar. Esse conhecer, puxando do grego, é um conhecer de experimentar. Então é impossível, queridos, que a gente venha experimentar Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus e não expressar o amor para os nossos irmãos. Amar, lá em Gálatas 5, vai dizer que amar é uma das manifestações do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, compaixão, benignidade, mansidão, domínio próprio, como também a benignidade. E a benignidade, ela é a capacidade de promover o bem, ou realizar o bem, independente de receber o bem em troca ou não. Essa é a manifestação do Espírito. É o fruto do Espírito. Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então quer dizer que se eu posso fazer o bem, e eu sei que eu devo fazer o bem, se eu não faço, eu estou descumprindo. Então é um pecado. Nós vamos prestar contas do bem que nós fazemos e também do bem que nós nos omitimos a fazer. A segunda lição, que eu tenho que ficar de olho na hora para não ultrapassar, senão o pastor Pedro puxa a minha orelha. A segunda lição que nós temos a aprender com Neemias é que nós precisamos buscar a Deus, ou melhor, buscar em Deus estratégias e ferramentas para que nós possamos realizar a obra, para que nós possamos reconstruir essas ferramentas e estratégias. A palavra de Deus diz também lá em Neemias 1:11, quando ele pega, depois que ele chora, que se lamenta, que ele jejua, ele vai ter uma conversa com Deus em oração, e ele pede: Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. E ele, Neemias, nessa época, era então copeiro do rei. Neemias, ele não estava passando fome. O copeiro do rei, ele tinha a função de experimentar o vinho que o rei bebia. Naquela época era muito comum para se tomar um reino, se dar um golpe de estado, vamos dizer assim, se tomar um reino, era muito comum que se envenenasse os reis através dos vinhos. Por isso eles chamavam pessoas de confiança, de alta confiança, para que pudessem estar provando os vinhos antes deles beberem. E sendo assim, Neemias, ele gozava de todas as regalias, e comia de tudo que o rei comia.
bebia das melhores bebidas que o rei bebia, morava nos melhores aposentos, com todo o conforto, tal qual o rei morava, porque ele era de alta confiança do rei. Mas mesmo assim ele se compadeceu, como nós falamos, e ele pediu a Deus que pudesse dar uma estratégia, que pudesse dar um plano para que ele pudesse executar a obra. A Bíblia diz que sem Deus nós nada podemos fazer. Jesus falou: eu sou a videira, vós os ramos, e sem mim nós nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. E é Deus quem nos disponibiliza essas ferramentas e essas estratégias, para que a gente possa realizar, para que a gente possa fazer e ter as nossas realizações. E dessas estratégias e ferramentas que nós precisamos e que nós podemos obter através do relacionamento com Deus, as mais importantes são obtidas através da leitura da Bíblia e da oração. A leitura da Bíblia e a oração. Quando nós paramos e quando nós estudamos a palavra de Deus, acontece um fenômeno muito interessante dentro da gente. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos confrontados com nossos erros. Nós somos confrontados com aquilo que nós pensávamos ser certo. Nós somos confrontados com a importância ou não daqueles valores que nós tínhamos como inestimáveis. Em outras palavras, nós somos desconstruídos do nosso velho eu. Mas também, à medida do momento que nós continuamos a estudar e que nós praticamos a palavra de Deus, o nosso caráter ele é reconstruído, ele é modificado. O nosso velho eu foi desconstruído para a construção de um novo caráter. E esse caráter agora semelhante ao caráter de Cristo. Outra das estratégias que nos são fornecidas por Deus são através das lições que nós aprendemos na nossa EBD. Por isso é tão importante nós estarmos aqui presentes ou na nossa casa, participando online, mas estudando a Bíblia pelas nossas lições. Os nossos professores, eles têm estudado, se preparado para passar para a gente aquilo que Deus tem ordenado. Eu tenho podido ver com os nossos adolescentes o quanto eles têm crescido na leitura da palavra, no conhecimento da palavra. Temos ótimos professores, a tia Márcia e o Vidal têm feito assim, coisas, lógico que pela orientação de Deus, mas Deus tem realizado maravilhas na vida dos nossos adolescentes. E no trimestre passado, nós estudamos sobre a vida dos grandes profetas, os profetas maiores. E se vocês até quiserem saber alguma coisinha sobre Ezequiel 37, sobre Jeremias, sobre a profecia, procure os nossos adolescentes. Eles vão dar uma aula para vocês. E gostaria também de motivar aos pais que têm filhos adolescentes, que ainda não estão frequentando as nossas classes, que vocês possam também incentivar os seus filhos a participar. A palavra de Deus é ela que nos move a mudar aquilo que está de errado dentro da gente. Mas se a gente não souber, a gente não vai mudar. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos... Mas se eu não conheço a verdade, eu vou continuar preso. Vou continuar sendo escravo, de repente, de algum pecadinho de estimação. Aquele que eu vou alimentando diariamente, como um filhotinho de leão, como eu falo para os nossos adolescentes, que um dia esse leão cresce. E ele vai, come a gente. Se eu não estudar a palavra, se eu não tiver o compromisso de estar
conhecendo a palavra e o que Deus tem para falar para mim, eu não vou saber dessas coisas. E os meus muros vão continuar destruídos. Outra das grandes ferramentas são os nossos encontros em célula. Deus tem feito coisas assim, maravilhosas nos nossos encontros de célula. Eu tiro pelo meu próprio grupo. Durante esse tempo de pandemia, a gente ficou até meio preocupado no começo, né? Como é que a gente vai fazer a reunião de célula? Como é que vai fazer? Mas graças a Deus, Deus nos disponibilizou algumas ferramentas virtuais e a gente tem se encontrado. E sabe o que tem acontecido, queridos? Pessoas que nós nunca vimos ministrando um estudo, estão ministrando. E ministrando bem, sabe? Trazendo base bíblica, trazendo referências cruzadas, trazendo aplicações pessoais. Olha só que coisa boa. Compartilhando. Nós temos aprendido a cada dia mais. E eu digo que no meu grupo de célula, eu sou o líder, mas eu sou, acho que, um dos que menos fala. Todos são participativos. Porém, infelizmente, nós sabemos que não é a maioria, mas alguns grupos de célula têm ficado à beira do caminho. Não tem sido motivado pelos seus líderes. Então, líder, por favor, motive o seu grupo de célula. Você, tal qual o Neemias, você foi levantado para isso. Você tem essa responsabilidade. Você tem esse compromisso de estar edificando o seu grupo. Caminhando para o fim, queridos, eu queria trazer a terceira lição. A terceira lição que nós podemos aprender com Neemias, com o que nós lemos aqui. Nós vimos que Neemias soube do que aconteceu, né, de como estava Jerusalém, de como estavam os judeus, da situação de desprezo, vergonha e humilhação que eles estavam vivendo, da destruição que assolava Jerusalém, seus muros e portas, e o que Jeremias, não, queridos, que Neemias fez? Ele saiu da sua zona de conforto, ele se apresentou a Deus, ele falou: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a minha parte. E a terceira lição que nós podemos aprender é que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e precisamos agir. Agir sem orar, eu vou estar fazendo com minhas próprias forças. E nós sabemos que não é com as nossas próprias forças, porque nós somos falhos, nós somos limitados. Porém, orar sem agir, eu não vou ter efetividade e eficácia. Porque Deus quer fazer a obra dele, mas Ele quer me usar para fazer a obra dele. Então nós precisamos orar e agir. Oração e ação, elas andam juntas. Tiago diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Precisamos agir. Neemias 2,17. Nós precisamos aprender com Neemias a sair da nossa zona de conforto. Então ele disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos. Isso Jeremias falou quando ele chegou em Jerusalém, e ele foi sozinho, para ver como é que estavam os muros. E ele voltou e fez essa declaração: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais motivos de vergonha, de opróbrio. Essa ação de Neemias, e que nós podemos aprender e trazer para as nossas ações também, trazer para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, para o nosso serviço, nosso trabalho, né? Elas podem ser divididas em 3 etapas. A primeira dela é identificar o problema. Neemias saiu para identificar e analisar o que havia sido destruído.
ele vai no capítulo 2, um pouco mais acima do versículo 17, vocês vão ver lá depois em casa, que ele vai, sai andando, vai percorrendo, chega um momento em que o animal em que ele estava montado não consegue passar, então ele vai a pé, mas ele continua na sua missão e vai analisando, identificando quais eram os problemas, quais eram as deficiências daquilo que precisava ser feito. Neemias saiu e voltou com um diagnóstico do que ele precisava fazer. Neemias 2, de 13 a 15, é exatamente aquilo que eu estava dizendo, que ele saiu de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, outras versões vai dizer a porta do esterco, e completei os muros de Jerusalém que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte, a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então ele voltou com o diagnóstico. E ele entra na segunda etapa, na segunda fase, que é a motivação. Neemias sozinho ele não podia fazer aquela obra. É impossível você reedificar uma muralha, tirar os entulhos que estavam lá, porque todos aqueles entulhos, quando a muralha foi derrubada, eles permaneceram no local por 120 anos, desde a derrubada dos muros até o ano 444, se não me engano, 586, até o 444, então por 142 anos, as muralhas estavam derrubadas e haviam aqueles montes de entulho. Então uma pessoa só não poderia retirar aqueles entulhos e reedificar o muro. Mas, como a gente já havia falado aqui, e eu tenho certeza que os irmãos se lembram, Deus deu uma estratégia. E nessa estratégia estava incluída a motivação do povo para reconstruir. A motivação de pessoas para o trabalho. E o trabalho em equipe. Neemias 4,14 diz que Neemias ele usou do seguinte argumento: lutem por suas famílias. Não existe amor maior abaixo do amor pelo nosso Deus, que nós podemos demonstrar por alguém, ou que podemos sentir, do que o amor pelas nossas famílias. E Neemias 4,14 diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai, lutai, por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, lutai por vossas casas, lutai por vossas famílias. E quando acontece algo com a nossa família, a gente tira a força, a gente não sabe nem de onde, né? Às vezes uma pessoa é tão calminha, mas mexe com o filho. Ih, a gente parece até galinha de pinto, né? A gente fica bravo e tira a força, sabe Deus de onde. Lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, que é um textinho que é bastante usado nas cerimônias de casamento, né, pelos noivos, e eu gostaria de fazer uso desse texto agora, e dizer para você que a união faz a força. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Em outras palavras, esse texto está dizendo aí, sabe o quê? Que juntos nós somos mais fortes. Por isso é necessário que a gente trabalhe em equipe. É necessário que nós, como líderes, motivemos os nossos grupos de célula, as nossas famílias,
As pessoas que a gente tem visto que de repente estão um pouco afastadas da nossa igreja, mas são nossos irmãos. É necessário que nós motivemos essas pessoas a retornarem. Motivemos essas pessoas a voltarem. Voltar à busca. A palavra do Senhor diz e nos garante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É necessário que nós motivemos essas pessoas. Lá em Jerusalém, o povo sabia que era povo escolhido, mas estava desmotivado, porque ele estava vendo muitos motivos à volta dele, seus inimigos à volta, que estavam desprezando, que estavam humilhando, que estavam fazendo chacota com eles. Isso desmotivava o povo. Precisou que uma pessoa se levantasse para motivá-los de volta ao trabalho, de volta à missão, ao cumprimento da missão. E a terceira fase, ou terceira etapa, dessas 3 etapas da ação de reconstrução de Neemias, que nós podemos fazer para a nossa vida, é a realização do trabalho em si. É arregaçar as mangas, algo que eu estou fazendo aqui toda hora, e botar a mão na massa, lançar a mão no arado. A Bíblia diz em Neemias 6,15, que sob a direção de Deus e liderado por Neemias, o povo levou 52 dias para reerguer o muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, e foi construído em quantos? 52 dias. Agora, se a gente parar para pensar, aqueles escombros estavam lá há 142 anos desde a derrubada e ninguém reergueu. Aqueles escombros estavam lá e ninguém conseguiu reedificar os muros de Jerusalém. E Neemias, após se apresentar a Deus, dizer: eu quero, dizer: eu me comprometo, dizer: eu também sou responsável, dizer: Senhor, é só debaixo da tua direção que eu vou conseguir fazer, por isso eu dependo de ti. Então, dirigido por Deus e motivado e liderado por Neemias, o povo levou 52 dias para construir um muro de Jerusalém, algo que em 142 anos ninguém havia conseguido fazer. Deus quer te usar, querido. Deus quer me usar para realizar a sua obra. É certo que a nossa decisão de querer ou não querer fazer não vai parar Deus, não. Porque os planos de Deus, eles não podem se ofuscar. Eles não podem ser parados. Eles hão de se realizar. Mas Deus quer a nossa participação. Não que Ele dependa de nós, mas porque é um privilégio para a gente fazer parte desse processo. Deus quer te usar. E por isso, a gente precisa ter a ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu levanto as minhas mãos, eu quero me colocar. Ainda não sei como fazer. Preciso aprender a diagnosticar o problema. Preciso até mesmo de ter uma motivação extra, porque até então eu estou desmotivado. Abra seu coração para Deus, que Deus vai suprir, Deus vai falar com você, e dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer, preciso ser conduzido nessa realização. A palavra de hoje, queridos, ela falou primeiramente ao meu coração. Eu fui primeiramente impactado com essa palavra, porque eu descobri o quanto ainda eu preciso fazer. Eu descobri que existem muitas coisas para ser feitas. Nós estamos vivendo aí, encerrando hoje, a campanha de missões nacionais. Mas a missão nacional, ela não para.
Existe a missão mundial, nossos missionários que estão pelo nosso mundo afora, as missões nacionais, nossos missionários que estão nos ribeirinhos, que estão no Nordeste, que estão de um ponto a outro do nosso país, as nossas missões estaduais, e as nossas missões do bairro, as nossas missões da nossa cidade, nossas missões, ou nossa missão dentro da nossa casa. Se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Neemias, nós teremos empatia pelas pessoas que nós sabemos que ainda não se decidiram, que não decidiram entregar a sua vida para Deus. Se nós tivermos o mesmo sentimento de Neemias, nós somos quase que capazes de sentir o mesmo que aquelas pessoas estão sentindo. E o medo de viver uma vida de desgosto e de sofrimento dessas pessoas, e o vazio, nós seremos capazes de entender. E essa vai ser a nossa motivação para pregar. Essa vai ser a nossa motivação para anunciar que existe uma saída, que ainda há chance de reestruturar, de reedificar e de reconstruir. É certo que o tempo é de Deus. Deus prometeu uma coisa lá em Ezequiel 37, e Ele cumpriu lá em Neemias, lá no livro de Neemias, 70 anos depois. O tempo é de Deus, é certo, mas a decisão de fazer ou não fazer é minha e é sua. A decisão de obedecer ou não obedecer é minha e é sua. Deus levanta homens e mulheres para o trabalho, mas não os força a trabalhar. Por isso nós temos que fazer por amor. Por isso a palavra que eu deixo para os irmãos hoje é que vocês possam se sentir tal qual eu me sinto nessa noite, desafiado a me apresentar diante de Deus, a buscar mais na palavra, a orar mais, a jejuar, a buscar ferramentas e estratégias espirituais, a buscar as estratégias dadas por Deus para a realização da sua obra. Não fazer por mim mesmo, mas fazer debaixo da autorização e da concessão de Deus, debaixo da bênção de Deus. Porque debaixo da bênção de Deus e na certeza que Deus está à frente de todas as coisas, nós temos certeza que o nosso trabalho não será em vão. Por isso nós devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes, porque o nosso trabalho, a nossa obra não é em vão. Então, queridos, essa é a mensagem para essa noite. Eu espero que vocês possam estar se sentindo tão desafiados quanto eu. Gostaria de pedir à igreja que esteja se colocando de pé, para que a gente possa estar orando e assim encerrando o nosso culto. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez me usar para falar a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque primeiramente a Tua palavra impactou a minha vida e meu coração. Obrigado, ó Pai, por tudo, Senhor, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossas vidas. E por a cada manhã nós temos nova oportunidade de fazermos a Tua vontade, ó Deus. E Senhor, sabendo que essa é uma noite, ó Pai, de uma oportunidade, Senhor, de nos comprometermos, Senhor, nos comprometermos, ó Pai, com a Tua obra, Senhor, com a ida para levar o Evangelho para todas as pessoas, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que venha tocar no coração de cada um dos meus irmãos, tanto presentes aqui, ó Pai, no templo,
estão também nos assistindo pelo vídeo, ó Deus. Que essas pessoas possam se sentir, ó Pai, primeiramente, Senhor, impactadas, motivadas, ó Pai, a trabalhar, ó Deus, e a declarar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Pai, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos, ó Pai, e muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, aqui e sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, boa noite, vão em paz, uma ótima semana, em nome de Jesus.